Olá pessoal, professor Marlon Almeida falando aqui. Com grande alegria que eu começo hoje o programa História para a Igreja, o lançamento desse primeiro curso, que é o Panorama da História da Igreja. E essa aula de introdução, nessa aula a gente vai aprender aí uma série de informações sobre o curso e sobre o programa, tá certo? Bom, queria dar algumas observações preliminares. A primeira delas sobre a qualidade e a duração dos vídeos. Eu já tenho pensado nesse programa e nesse projeto já desde 2017, mas eu nunca lancei o programa porque eu nunca me senti preparado para lançar o programa, não no sentido do conteúdo, ou no sentido de qual curso utilizar ou qual material, mas porque eu sempre achei que eu não estava preparado em termos de material, de equipamento. E eu estava conversando com um colega de trabalho que tem um canal no YouTube e ele disse para mim que essa é uma das coisas que mais atrasa, porque a gente pensa que vai poder começar o programa, ou o canal, ou o projeto só depois que o material, só depois que a gente tiver um equipamento apropriado, mas a gente nunca vai ter o equipamento apropriado porque a gente vai estar sempre querendo melhorar. E que o ideal era começa logo, ele falava, começa logo. Eu acho que faz sentido isso e por isso que eu resolvi começar. De qualquer forma, o equipamento que eu estou usando não é um equipamento ruim. Eu estou usando um Mac, um MacBook Air, e eu faço a gravação usando. Eu não tenho nenhum aplicativo para fazer a gravação, eu gravo com o aplicativo que é o QuickTime Player aqui embaixo, coloco uma tela no canto aqui e faço a gravação da tela com um PDF aqui. Então, fiz da forma mais simples possível, mas eu acredito que tem uma qualidade suficiente para você conseguir acompanhar o curso de forma adequada e aprender, tá certo? Não pretendo fazer edição dos vídeos, nem de áudio e nem de vídeo, por duas razões. Primeiro, porque eu não quero, nesse momento, envolver outra pessoa para fazer essas edições. Segundo, porque eu não consigo fazer, não quero aprender, não quero dedicar tempo a isso. Prefiro dedicar tempo às pesquisas para o próprio programa. E além disso, também eu gosto do modelo. Eu sempre gostei do modelo de gravação direto, né, sem corte, sem edição, porque eu acho que dá uma característica, dá uma cara de aula, né? Eu acho que essa que é a aparência que tem quando a gente grava assim direto, né? Sem corte e tal. Isso foi de propósito, apesar de eu não ter um equipamento que talvez eu venha a ter no futuro, e provavelmente eu vá ter no futuro, ainda assim eu acredito que o formato vai ser o mesmo. Eu acredito que eu vou continuar gravando sem corte, sem edição, nesse sentido, tá certo? Outra informação sobre a questão da duração dos vídeos. As pesquisas apontam que as pessoas não ficam mais do que 2 minutos e meio, talvez 3 no máximo, num vídeo, né? Mas isso é para o ambiente da pesquisa. A pesquisa é feita em um ambiente da rede social e no ambiente da rede social privada, por exemplo, do WhatsApp, né? Eu acredito que para quem está interessado em fazer um curso que tem começo, meio e fim, que tem algumas horas de duração, eu acho que essa pessoa está predisposta a ficar de frente ao vídeo durante algum tempo, né? Então a gente pretende fazer. Esse nosso curso ele vai ter 20 horas de duração, são 20 aulas e cada aula com cerca de 1 hora de duração, tá certo? E isso implica em dizer que você precisa ter paciência para ficar diante do vídeo assistindo a aula durante 1 hora cada aula. É claro que se você estiver indo para a escola, para a sala de aula, você assistir a aula durante 1 hora, você não tem como sair dali e pegar a aula de novo. Mas aqui no nosso caso é um pouco diferente, você tem essa vantagem porque você pode voltar e assistir ao vídeo, continuar assistindo, assistir alguns minutos, depois continuar assistindo o vídeo no outro momento. Isso é uma vantagem, né? Mas a ideia é realmente fazer com que a aula tenha 1 hora de duração cada, tá certo? E que seja feita o curso, esse curso aqui, que é o Panorama da História da Igreja, tem 20 horas de duração e, portanto, são 20 aulas de 1 hora cada. Então é sobre isso que eu queria falar também, porque quando você começou esse vídeo, você deve ter percebido que ele tem uma longa duração, e aí você deve ter se sentido desanimado e tal. Vou assistir o começo para ver como é que é e depois eu vejo se eu continuo. De qualquer forma, também não é só um vídeo de 1 hora que você vai assistir o curso inteiro de 20 horas, né? Então é preciso que você tenha esse compromisso nesse sentido. Bom, o que a gente está ouvindo hoje?
Durante a aula, eu sempre procuro ouvir alguma coisa, e o que eu estou ouvindo hoje é essa playlist aqui que chama Coffee Table Jazz no Spotify. Você vai ter acesso a esse PDF que eu estou usando aqui, então você pode pegar o link aqui da playlist para ouvir, tá certo? Quando você quiser. Eu tive uma ideia, eu gosto de ouvir jazz quando eu estou dando aula, eu gosto de colocar jazz no fundo, né, quando eu estou dando aula, e eu encontrei essa playlist que é muito boa, ela tem cerca de 12 horas de duração, e a gente vai ouvir essa playlist durante o curso inteiro, tá certo? Na sequência, para a gente ouvir todas as canções aí. Não sei se dá para você ouvir no fundo, mas de qualquer forma eu estou ouvindo essa playlist no fundo. Outra coisa, o que a gente está tomando hoje? Eu estou tomando um café do sítio. Eu tenho, quando eu tive a ideia para esse programa, ele no começo ele chamava Café, História da Igreja e Café. Tinha um nome relacionado a café, não me lembro qual que era agora. Então eu estou aqui tomando um café do sítio. E eu quero que você saiba que a gente vai falar daqui a pouco sobre as formas de você apoiar esse programa, e uma das formas de você apoiar esse programa é ajudando a gente a tomar um melhor café. Então você vai ver daqui a pouco, tá certo? Então essas são as observações preliminares para a gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos lá então. Bom, quais tópicos a gente vai ter na nossa aula hoje? A gente vai falar sobre o curso, a gente vai falar sobre a importância de se estudar a história do cristianismo. Dentro do item do curso, a gente vai falar sobre o que vocês vão aprender no curso, os requisitos, se há algum, quem são os alunos-alvo, o material, como aproveitar melhor o curso. Depois a gente vai falar sobre a importância de estudar a história do cristianismo, e na verdade eu vou colocar em geral também a importância de estudar a história das religiões. Pelo menos essas três importâncias a gente vai falar sobre elas. Depois a gente vai falar sobre o programa História para a Igreja. E depois a gente eu vou falar sobre como você pode apoiar o programa. Certo? Então são esses 4 tópicos que nós teremos hoje nessa primeira aula. Certo? Vamos lá então, vamos começar falando sobre o curso. A primeira pergunta, ou o primeiro item sobre o curso é o que vocês vão aprender, o que vocês aprenderão neste curso. Bom, a gente vai aprender os períodos e os acontecimentos mais relevantes da história do cristianismo. Esse curso, chamado Panorama da História da Igreja, ele é um curso de introdução à história do cristianismo, é um curso introdutório, e portanto com 20 horas de duração. Logo mais eu falo sobre o material que a gente vai usar. Eu resolvi escolher um material que acompanha o curso, exatamente para você, se você quiser, você comprar o material para você acompanhar também aí com as leituras, tá certo? Então esse é um curso no qual a gente vai aprender, entre outras coisas, os períodos e acontecimentos mais relevantes da história do cristianismo. Além disso, a gente vai aprender também aprender sobre os personagens mais importantes dessa história, com seus erros e seus acertos. A gente não pode confundir a igreja com o próprio Cristo, a igreja com o próprio noivo da igreja. Cristo não tem nenhum defeito, Cristo é Deus, ele não tem nenhum defeito, mas a igreja tem. Né? E, inclusive, um dos nossos compromissos com o próprio Cristo é que quando Cristo voltar, a gente entregue para ele a noiva dele sem mácula, né? Ou seja, uma grande responsabilidade que nós temos como membros de igreja, como cristãos, de devolver para Cristo a sua noiva sem mácula. E você vai ver que durante a história do cristianismo há erros e acertos nessa tentativa de obedecer a Cristo com relação à devolução da igreja para Cristo quando ele voltar, tá certo? Então tem essa outra característica que a gente vai aprender no nosso curso. Além disso, a gente vai aprender a identificar as práticas atuais da sua igreja, da minha igreja, enfim, da igreja em geral, a identificar essas práticas com o desenvolvimento da história eclesiástica ou da história da igreja. O que significa isso? Significa, por exemplo, que a gente pode compreender, só para citar um exemplo para a gente não se alongar aqui. Você imagina, por exemplo, você está no culto ou na missa e você está participando da Eucaristia ou da ceia, né? Por que a ceia acontece do jeito que acontece?
Por que que a gente recebe os elementos da ceia sentado ou em pé? E assim por diante, né? Por que que tem música na igreja? Qual é a relação que tem entre música e culto ou missa? E assim por diante, né? Então, as práticas atuais da igreja, elas têm uma explicação no desenvolvimento da história da igreja. Então, a gente vai aprender a identificar essas práticas. Muitas vezes a gente critica, ou não nem chegando ao extremo da crítica, mas muitas vezes a gente questiona algumas práticas, por que que essas práticas continuam, ou por que que elas existem e tal. E você vai ver que algumas delas estão muito ligadas ao desenvolvimento da história da igreja, principalmente nos primeiros séculos, né? Principalmente no primeiro século, aliás. Então essa é uma outra característica do que a gente vai aprender durante esse curso. Além disso, a gente vai aprender a contar, ou a gente vai, é bom que a gente seja capaz, ao final desse curso, de contar uma narrativa da história da igreja cristã. E quando eu digo contar uma narrativa, eu sempre gosto desse objetivo, assim, eu acho que é um objetivo válido e autêntico, que ao final de um curso, o aluno que aprendeu melhor é aquele aluno que consegue contar para alguém o que ele aprendeu sem voltar ao material. Então, se você tiver notas, se você faz anotações durante o curso, você poderia usar essas anotações para contar sobre o curso para alguém. Mas eu acho que o mais interessante é que cada pessoa tem uma forma de contar a história da igreja quando ela está contando numa conversa franca, numa conversa informal, né? Então eu acho que esse é um dos objetivos também do nosso curso, é que você seja capaz de, ao final do curso, contar para alguém: olha, eu fiz o curso Panorama da História da Igreja com o professor Marlon Meira, lá no programa História para a Igreja, e foi muito bom o curso. E aí a pessoa pergunta: é mesmo? E o que você aprendeu? E aí ele conta essa história da igreja, né? A pessoa conta essa história da igreja ali na conversa, porque aprendeu e porque consegue contar, portanto, uma narrativa da história da igreja que é dele, a narrativa dele, né? Então acho que esse é o outro objetivo, certo? Bom, algum requisito ou pré-requisito para esse curso? Ou seja, o que você precisa saber, o que você precisa ter? Não há nenhum requisito ou pré-requisito, exceto um grande desejo de conhecer a história do cristianismo desde o seu advento. Então, você não precisa ter feito faculdade, você não precisa ter feito ensino médio, você não precisa ter feito um curso específico, não precisa ter lido algum texto da igreja, algum texto de história da igreja, não precisa ser cristão, aliás, eu vou falar sobre isso agora no próximo item, certo? Já entra aqui, ó, quem são os alunos-alvo? Ou seja, para quem que é esse curso, né? Para pessoas inteligentes como você, que reconhecem, se você está aqui assistindo até agora, a gente está aí com cerca de 13 minutos de aula, se você está assistindo até agora, se você começou esse curso, é porque você é uma pessoa inteligente que reconhece a importância do conhecimento da história dessa que é a maior religião monoteísta da atualidade. Isso eu estou falando desse curso porque o nosso programa História para a Igreja contempla cursos sobre história de outras religiões também, né? Também para quem é esse curso, ou seja, quem são os alunos-alvo? Cristãos católicos, ortodoxos ou protestantes, ou seguidores de outras religiões interessados em conhecer os desdobramentos da história dessa outra religião, que é o cristianismo. Então, quer você seja um cristão católico, quer você seja ortodoxo ou protestante, você se beneficiará desse curso. É claro que eu não posso negar, não preciso negar e não posso negar, você vai perceber isso durante as aulas, que a minha cosmovisão é uma cosmovisão protestante, mais especificamente batista, e portanto, e também especificamente molinista, a gente pode ver sobre isso no outro momento. Não é uma perspectiva nem reformada, e muito menos arminiana, mas é uma perspectiva molinista, mas essa é uma perspectiva pessoal minha, né, da minha cosmovisão cristã. Mas isso não interfere que você que seja católico, ou ortodoxo, ou um protestante de uma outra percepção, de uma outra cosmovisão, aprenda conosco, tá certo? E também isso não vai implicar necessariamente na abordagem, porque esse é um curso introdutório, certo? Então você não precisa ter, inclusive com relação à questão do pré-requisito, você não precisa ser molinista para aprender melhor. Se você for reformado, você não vai aprender de maneira inferior, não tem nada disso. Até porque
seguidores de outras religiões interessados em conhecer os desdobramentos da história dessa outra religião que é o cristianismo também vão se beneficiar desse curso. E aliás, nem só eles também. Você pode não ser seguidor de nenhuma religião, você pode declarar publicamente que você não segue nenhuma religião e mesmo assim interessado em história que você é, inteligente como você é, você também vai se beneficiar desse curso, tá certo? Bom, vamos falar do nosso material. A gente vai trabalhar com o livro Panorama da História da Igreja, do James P. Ekman. James P. Ekman. Eu coloquei o link aqui para a página desse livro na Amazon, para você dar uma olhada. Ele faz parte da coleção do curso Vida Nova de Teologia Básica. Ele é pequeno, é curto, meu exemplar está aqui. Ele é bem curtinho. Ele tem uma boa divisão, uma das melhores divisões que eu vi em livros introdutórios. Aliás, eu tenho uma série de livros de história do cristianismo e eu tenho livros de história do cristianismo não tão introdutórios como esse. Né? Então eu tenho, por exemplo, o História Ilustrada do Cristianismo, esse aqui é o volume 1, e esse aqui é o volume 2, do Justo Gonzalez, certo? E tenho também a uma história do pensamento cristão, também do Gonzalez, em 3 volumes. Esse aqui é o volume 1, o 2 está aqui, e o 3 está aqui. Além disso, eu tenho também o História Cristianismo na América Latina, também do Gonzalez, e o Earl E. Cairns, Cristianismo através dos séculos. Esses são os meus livros, são os principais. Eu tenho pelo menos outros 2. Desses outros 2 que eu tenho, um deles é introdutório também, mas eu estava falando sobre isso porque eu queria comparar esses introdutórios que são mais curtinhos e esse com o qual eu trabalho, o Panorama da História da Igreja, é muito legal, muito bom, sucinto o suficiente para valer a pena para a nossa introdução, mas também completo o suficiente porque cobre os 2000 anos de história, de maneira que a gente vai destrinchando aí, como professor, a gente vai destrinchando da melhor forma possível, certo? Beleza. Bom, como aproveitar melhor esse curso? Eu acho que isso é importante porque você pode simplesmente assistir às aulas e às vezes pode até nem assistir todas as aulas ou algum pedaço você pode pular. Você pode assistir lendo o material durante todas as aulas ou não. Enfim, há várias formas de assistir, de se beneficiar desse material. Você pode apenas ler o livro, enfim, já que você está com a dica aí na primeira aula. Mas eu acho que a melhor forma de aproveitar esse curso é você lendo o texto antes da aula. Então, se você quiser comprar o material, você lê o texto durante a aula, é uma boa. E assistindo a todas as aulas do começo ao fim, ou seja, tentando prestar atenção em toda a aula, tá certo? Essas são as melhores formas, essa é a melhor forma de você aproveitar ao máximo esse curso, tá certo? Bom, continuando, vamos lá para a importância de se estudar a história do cristianismo. Eu separei 3 razões, entre várias possíveis, né? Entre as óbvias, estudar sempre é uma grande vantagem, mas eu separei 3 razões, pelo menos. Uma delas é um senso de perspectiva, outra é uma compreensão das complexidades e diversidades, e a outra é a percepção de uma filosofia da história. Deixa eu explicar cada uma dessas razões para você compreender melhor. Em termos de senso de perspectiva, eu coloquei como exemplo as questões doutrinárias. Se você fizer um teste na sua igreja, e aí, independente de qual igreja seja ela católica, protestante ou ortodoxa, se você fizer um teste, é possível que você, entrevistando algumas pessoas da sua igreja, você encontre algumas pessoas pronunciando várias heresias, mesmo sem saber disso. Né? Então, por exemplo, sobre a questão da Trindade, você pede para uma pessoa te explicar o que é a Trindade a partir da perspectiva dela, de como ela entende, e ela pode, de repente, dizer que o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito, em termos de importância ou de hierarquia na Trindade. O que seria uma heresia, voltando à questão da importância de estudar a história, uma das melhores formas através da qual
você consegue identificar bem as doutrinas é através da história. Eu até diria que a questão da doutrina é garantida, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, se você estudar a história da igreja, porque a própria Bíblia, as Escrituras, não apresentam, por exemplo, a doutrina da Trindade pronta, né? A doutrina da Trindade que nós temos hoje, ela não vem das Escrituras pronta. Ela vem das Escrituras como fonte, mas ela fica pronta num outro momento. Então é um senso de perspectiva, por exemplo, sobre sua própria religião e como exemplo nas questões doutrinárias. Uma outra razão da importância de estudar a história do cristianismo é uma compreensão das complexidades e das diversidades presentes nas práticas e nos rituais da sua religião, né? Então, como exemplo, eu coloquei aqui, isso nos permite uma tolerância e um certo apreço, vamos dizer assim, pelas diversas formas de prática eclesiástica. Então, só para citar também um exemplo, imagine então que você vá, por exemplo, você seja convidado a um evento numa igreja, e aí você vai até essa igreja e você vê lá, por exemplo, o clero vestido de uma forma específica. E aí a primeira imagem que você tem é de surpresa, porque é diferente do seu costume, mas você consegue, tendo estudado a história da igreja, você consegue até mesmo um apreço por aquela diferença. Eu posso citar o caso, por exemplo, da igreja anglicana. Apesar da igreja anglicana não ser católica, ser uma igreja protestante, uma igreja da reforma protestante, o clero normalmente utiliza vestimentas semelhantes às vestimentas da igreja católica. Não idênticas, mas semelhantes. E existe uma razão histórica para isso, uma razão na história para isso. Então, quando você conhece a história da igreja anglicana, você percebe, quando você vai a um culto, por exemplo, uma missa, a um culto na igreja anglicana, você vai perceber, você vai notar essa vestimenta, né, essa indumentária lá do clero, e você não vai achar estranho do ponto de vista negativo, porque você tem uma explicação histórica para isso. Então, você inclusive aprecia, né? Você vai na catedral aqui em Brasília, por exemplo, e aí você vê como os bancos são ordenados, sabe? Enfim, uma série de questões que você passa a apreciar por causa do seu conhecimento de história, tá certo? E uma outra razão, pelo menos inicialmente, é a percepção de uma filosofia da história. O que nos apresenta a convicção de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é o que a gente vê Jesus mesmo dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. O que seria uma filosofia da história? Pelo menos grosso modo, uma filosofia da história seria uma percepção da história como tendo começo, meio e fim. E no caso especificamente cristão, você poderia lembrar, por exemplo, do Santo Agostinho, uma percepção de que não apenas a história da humanidade tem um começo, meio e um fim, mas que Deus é soberano, Deus é o alfa e o ômega, ou seja, é o começo e o fim nessa história. Ou seja, ele controla a história dentro da sua natureza, dentro da sua vontade, e essa percepção, essa filosofia da história é o que Jesus diz, por exemplo, ou pelo menos a gente pode inferir, no mínimo, uma filosofia da história nas palavras de Jesus, quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? Ou seja, até coloquei igreja com letra maiúscula aqui para dizer que é a igreja de Cristo, ou seja, aquela igreja que é fundada a partir de Cristo, né? E não uma específica qualquer um. Pode ser que haja uma igreja com I minúsculo que não faça parte disso porque saiu disso, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é uma promessa de Jesus, e essa promessa, essa promessa passa a ser uma justificação, uma justificativa para a gente ter essa filosofia da história, que é uma percepção que a gente aprende estudando história. Quantas coisas aconteceram na história da igreja que poderiam, se você contasse uma história para alguém, poderiam ser um motivo para o fim da igreja. Mas a gente está aqui em 2019 e a igreja não acabou, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, e a gente tem, portanto, essa promessa de Cristo sendo cumprida até então, certo? Tendo visto aí as razões, agora vamos para o programa História para a Igreja, tá certo? Então essa já foi a apresentação do curso.
você agora já sabe o que é o curso Panorama da História da Igreja, e tendo, portanto, observado essa introdução, vamos agora para uma outra parte da nossa introdução, que é a introdução ao programa História para a Igreja. Bom, há cerca de 2 anos, pelo menos, eu planejei esse programa, né, História para a Igreja, e só agora estou colocando ele em prática, graças a Deus, estou muito satisfeito, muito feliz, porque hoje, dia 1º de agosto de 2019, o programa começa de fato, né, espero que seja um começo sem volta, ou seja, espero que seja um projeto, um programa no qual eu possa trabalhar constantemente a partir de agora. Vamos lá então. Esse programa está dividido em algumas ações e ele está centrado em cursos, ele está centrado no canal no YouTube, que é o canal História para a Igreja, mas ao mesmo tempo também ele está centrado em cursos e tem algumas atividades marginais aí a esses cursos, né? Então vamos lá então, a gente vai ter o Panorama da História da Igreja, que é esse curso que está começando hoje, que você começa hoje, com 20 horas de duração. Daqui a pouco eu vou te falar sobre o lançamento desse curso até o final de agosto, num outro momento, mas a intenção é essa, de lançar esse curso até o final de agosto por completo. E além disso, a gente vai ter outro curso chamado História do Cristianismo, que é o mesmo curso Panorama da História da Igreja, só que com 180 horas, ou seja, a gente vai preenchendo as lacunas aí na linha do tempo, a gente vai fazer do começo até o fim, mas a gente vai preenchendo as lacunas e aumentando o número de horas, e portanto a gente vai ter em 3 partes separadas. Então vai ser História do Cristianismo 1, 2 e 3, cada parte com 60 horas, somando 180. Mesma coisa para a História do Pensamento Cristão, inclusive você viu agora há pouco quando eu apresentei os 3 volumes do Gonzalez, e cada volume vai ser representativo de uma das partes, ou seja, História do Pensamento Cristão 1, 2 e 3, e cada um com 60 horas. Os demais cursos têm todos 60 horas também, e serão História das Missões, História da Apologética Cristã, História do Cristianismo na América Latina, que eu vou usar aquele material também do Gonzalez, História do Cristianismo no Brasil, História do Judaísmo, História do Catolicismo. Esse História do Catolicismo, eu tenho a intenção de utilizar um material que também é dividido em 3 volumes, mas esse material eu vou fazer 20 horas para cada volume, e é uma história do catolicismo a partir de uma perspectiva católica, ou seja, o material que a gente vai usar é católico, escrito por autores católicos, e é uma história que vai ser completa lá desde o começo também, certo? Não vai ser uma história só a partir da Reforma Protestante, apesar de que a história é a mesma, ou seja, quer dizer, a história é a mesma não, a história é uma só, mas o que eu quero dizer é que uma das minhas intenções é que eu faça esse curso a partir da perspectiva de um material católico, tá certo? Eu sou um professor que não sou católico, mas de qualquer forma eu quero tentar fazer a partir dessa perspectiva. Eu acho que isso vai ser bom porque isso vai colocar os meus alunos, vocês que vão assistir a esse curso, que são católicos, isso vai ser um pouco mais confortável para vocês, e inclusive eu vou poder errar, né, claro, por causa da minha própria cosmovisão, e vocês é que vão me ajudar quando eu errar e vocês me disserem, beleza, você viu isso lá no material e tal, mas na prática não é assim que funciona, e a gente vai fazendo essa conversa também, isso vai ser muito interessante. A História do Espiritismo também, e um outro curso que vai ser História Geral das Religiões, onde eu vou falar de todas as demais religiões, exceto essas que foram colocadas aqui, exceto o cristianismo. O judaísmo entra aqui porque o judaísmo é a fonte, vamos dizer assim, do cristianismo, né? Todos os outros cursos são relacionados ao cristianismo, exceto esse último, que fala sobre... Aliás, o espiritismo também vai estar separado por causa da nossa tradição brasileira, né? E aí, História das Religiões, com confucionismo, hinduísmo, budismo, islamismo, taoísmo, sikhismo, enfim, outras religiões, e religiões de matriz africana também, tá certo? Então esse curso também vai ter 60 horas. Ou seja, esses são os cursos, portanto são 11, pelo menos até agora são 11 cursos, pode ser que diminua, pode ser que eu coloque o espiritismo dentro da História Geral das Religiões, e pode ser inclusive que eu tire religiões de matriz africana para fazer um separado, também respeitando, ou não exatamente respeitando, a palavra não é essa, mas também valorizando, vamos dizer assim, a nossa cultura brasileira, a nossa história brasileira, e aí nesse caso eu teria
a história do cristianismo no Brasil, teria a história do espiritismo e teria a história de religiões de matriz africana, todas elas com uma perspectiva mais brasileira possível, né? Certo? Bom, além disso, além dos cursos, o programa História para a Igreja também tem um canal no YouTube que chama História para a Igreja, você está nele aqui agora, talvez você esteja assistindo por um outro meio, recebeu o link, mas de qualquer forma esse vídeo que você está assistindo foi lançado aqui nesse canal, no canal História para a Igreja, certo? Então tem esse canal. A gente vai ter também o PIR, que é o Perguntas e Respostas, é o famoso Q&A, né, que se fala em língua inglesa. E esse Q&A vai ter duas modalidades. Uma modalidade que é o público, o PIR público. O PIR público, ele faz parte da campanha de apoio ao programa, que você vai ver daqui a pouco. Mas ele é público na medida em que você vai me mandar as perguntas, eu vou ler as perguntas em público para você, em público que eu falo aqui no YouTube, né? Vou ler a sua pergunta e vou responder ela diretamente para você. Então vai ter um vídeo lá com a sua pergunta no PIR público, tá certo? E o PIR privado é que os alunos que participarem do curso e do apoio, da campanha de apoio, que quiserem participar do grupo de WhatsApp privado, claro, o grupo é privado mesmo, mas esse grupo é exatamente para você mandar a sua pergunta ali e eu te responder ali mesmo, tá certo? Então não vai ter nada de vídeo, as respostas vão ser em áudio, todas elas, não vai ser escrita. Você pode mandar escrito ou pode mandar em áudio, mas eu vou responder sempre em áudio. Então você vai ter aí dois PIRs, né? O PIR público, que você vai ter um critério para a sua pergunta ser selecionada, você vai ver depois. E o privado, todo mundo que perguntar pelo privado vai ter a resposta. Essas perguntas são perguntas de dúvidas sobre o próprio curso ou perguntas em geral de dúvidas sobre a história das religiões, a história do cristianismo. Certo? Bom, uma outra atividade que a gente quer desenvolver, isso a partir de eu quero colocar agora já a partir do dia 3, hoje é 1º de agosto, hoje é quinta, já quero colocar agora no dia 3, mas não vai ser muito fácil, mas eu imagino que eu consiga fazer ainda em agosto. Mas uma vez por mês, provavelmente no primeiro sábado de cada mês, a gente vai ter o Café HPI, ou seja, o Café História para a Igreja, que vai ser um encontro presencial, é claro, para a gente discutir, bater papo e conversar sobre a história da igreja, falar sobre o curso, falar sobre algumas coisas. Esse HPI vai ser todo gravado e vai ser lançado no YouTube, aqui no canal. Você vai poder assistir depois. E dentro de alguns critérios também lá da campanha de apoio, você vai poder participar à distância, né? Ou seja, você vai poder participar à distância com perguntas. Quando ele for publicado ao vivo, tá certo? Ele vai ter um momento em que ele vai ser feito ao vivo. E depois ele vai ser. E você pode participar presencialmente também, também dentro dos critérios lá da campanha de apoio, e principalmente fora de Brasília. Também você vai ver lá que uma das características do curso é apresentar de fora, tá certo? Aí a gente termina aqui agora sobre a parte do que é o programa, mas a última parte que a gente precisa colocar é que esse curso, História do Cristianismo, Panorama da História da Igreja, ele pode ser apresentado presencialmente na sua igreja, também com 20 horas de duração, e pode ser fora de Brasília, inclusive, tá certo? A nossa ideia é fazer ele ou no fim de semana, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, certo? Na sua igreja, no fim de semana, ou durante uma semana à noite, que poderia ser, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite, ou algum dia a menos à noite, se você tiver algum culto de oração durante a noite, para terminar no sábado, tá certo? Então, vai ter sobre isso também em algum lugar para você saber melhor, mas é bom sempre lembrar uma coisa que eu não falei ainda também, que vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, que você pode entrar em contato com a gente por e-mail para solucionar, para tirar qualquer uma dessas dúvidas aí, certo? E esse curso, então, de 20 horas pode ser apresentado na sua igreja, mas todos os outros cursos também podem ser apresentados na sua igreja, só que na modalidade panorâmica, introdutória, certo? Com 20 horas de duração. Sobre isso você pode, como eu falei lá na descrição, tem um e-mail e você pode tirar a dúvida aí, perguntar como funciona, tá certo? Beleza, vamos encerrar agora esse vídeo. Na verdade, quando eu falo encerrar, a segunda metade agora dele, né? Porque a gente está aí com cerca de 35 minutos de aula e a gente vai
no final agora a gente vai falar sobre como apoiar esse programa, como apoiar o programa História para a Igreja. A primeira forma de você apoiar é através da campanha de financiamento coletivo, que já está no ar, que já está funcionando, que se chama, quer dizer, que é lá no Apoia-se, essa plataforma brasileira de financiamento coletivo. Essa daqui é a campanha, tá certo? Esse aqui é o site. Então o site é apoia.se /HPI, ou seja, História para a Igreja. Então esse é o endereço da campanha. Aqui está o site da campanha, tá certo? Eu quero passar pelo site agora, fazer uma introdução da campanha. Tem um vídeo aqui que você pode assistir também. Esse vídeo também fala sobre a campanha, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui no site do Apoia-se, para essa campanha, nessa campanha, que é a campanha para apoiar o programa História para a Igreja, certo? Beleza, então aí você pode assistir a esse vídeo depois, e de qualquer forma, nesse vídeo aqui agora da apresentação do curso, eu vou falar sobre a campanha para vocês, tá certo? Esse aqui é o site, tá certo? O site da campanha. Você tem um login aqui e tal. Você pode apoiar, você pode passear pelo site para conhecer a campanha. Eu vou fazer isso com você agora. E depois você pode clicar lá nos botões de apoio, tá certo? Mas eu vou passar por tudo isso agora para você dar uma olhada, tá certo? Bom, aqui a gente tem um texto que, basicamente esse texto é o texto que eu expliquei agora há pouco, né, que eu criei há cerca de 2 anos, em 2017, o programa História para a Igreja, mas só agora está sendo lançado. Aqui tem todos os mesmos cursos que eu falei agora há pouco ali. E aqui tem um link para você clicar e entrar no site do programa, tá certo? Inclusive esse link também está lá na descrição do vídeo, lá embaixo, que é o link que vai para o site do programa História para a Igreja. Certo? Esse site é um site provisório, mas ele é um site bacana, tá legal o site, não tá ruim. Mas é um site que explica com certos detalhes. Na verdade, você vai clicar aqui, ó, na história, no programa História para a Igreja, e você vai conhecer aí o programa com detalhes, os cursos, as ações, ó, cursos introdutórios presenciais, como eu falei agora há pouco. Tem uma ação que eu não coloquei, que é o Dicionário da História das Religiões, que são 2 definições de conceitos de história das religiões em podcast, lançadas na primeira e na terceira e quartas-feiras de cada mês, tá certo? Depois você pode clicar aqui para dar uma olhada como funciona. Tá aqui perguntas e respostas, como eu tinha colocado. O café. Tem a live também, que eu não coloquei, e a entrevista. Vamos olhar aqui agora, então, já que a gente está aberto aqui. A aula da última sexta-feira de cada mês será ao vivo, uma live para você participar em tempo real com a gente. E a entrevista é aqui uma vez por trimestre. A gente pretende fazer uma entrevista com algum historiador que tenha na sua atividade a história da igreja ou das religiões em geral, tá certo? Então está aí apresentado pelo menos rapidamente para você o site, e agora a gente volta aqui para o site da campanha, para eu te dizer o que é a campanha e como funciona. Vamos lá então, a campanha tem o vídeo de apresentação, tem esse texto de apresentação, e aqui ao lado é o que mais importa, porque aqui ao lado tem o campo onde você vai poder clicar para escolher o valor do seu apoio. Aqui embaixo tem uma coisa importante que eu quero passar por ela agora bem rapidamente, que são as metas. A nossa campanha, ela apresenta aqui uma meta de R$1.000 por mês, certo? Mas, na verdade, essa é só a primeira das metas, a meta número 1, que chama Começar. Então vamos ver como é que é essa meta aqui, ó. Não será fácil convencer apoiadores a nos apoiarem. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Não será fácil convencer apoiadores a nos apoiarem com R$1.000 por mês. Mas se isso acontecer, me comprometo a lançar o primeiro curso Panorama da História da Igreja antes de 1º de setembro de 2019, apesar de R$1.000 serem suficientes apenas para 10 horas de trabalho. Bom, qual é a ideia aqui? Aliás, a ideia está aqui na frente, deixa eu só ler. O primeiro curso terá 20 horas de duração, que é esse que você já está assistindo agora, mas deve exigir em torno de 80 horas de preparação, de produção. A gente calcula que para cada hora, essa que eu estou gravando aqui para você, a gente está aí com 40 minutos mais ou menos, para cada hora dessa eu tenho 3 horas de pesquisa e de preparação dessa aula, tá certo? Nesse caso, eu vou ter que investir 20 horas, eu vou ter que investir cerca de 20 horas por semana para poder alcançar as 80 horas ainda no mês de agosto, certo? E aí, nesse caso, eu pretendo lançar 1 hora de aula por dia, hoje, dia 1º de agosto, primeiro dia útil do mês, eu já estou lançando essa aula hoje para vocês, e aí, na sequência, eu devo lançar as demais,
certo? Não será, quer dizer, será um trabalhão, mas receber R$ 1.000 por mês de apoio de vocês, que são os nossos fiéis apoiadores, é também um grande sacrifício e eu pretendo recompensá-los a contento. Clique aqui para saber mais sobre as metas. Eu quero só clicar aqui para abrir um link apenas, só para eu ler para vocês os critérios, para eu mostrar para vocês os critérios a partir dos quais a gente escolheu esses valores. Quando você clica aqui nas metas, você vai ver que os valores parecem ser arbitrários, eles são redondos, né? Exceto o último. Então, R$ 1.000 por mês é a primeira meta, 3.000 por mês é a segunda meta, que eu vou ler agora daqui a pouco para vocês, R$ 5.000 por mês é a terceira meta, e R$ 10.000 por mês é a quarta meta, e a meta final é R$ 15.333,33. E é exatamente por isso que eu quero ler com você aqui os critérios a partir dos quais a gente se baseou para chegar a esses valores, tá certo? Bom, as nossas metas são baseadas nas horas de dedicação às ações do programa História para a Igreja. Nossa meta final, que você verá logo mais, você já viu anteriormente, que é 15.333, é atingir um valor que nos dê uma capacidade de investir 40 horas por semana nesse trabalho. Porque é disso que a gente está falando, de muito trabalho. Então a ideia do projeto inteiro, do programa, é que eu chegue a um ponto em que eu possa fazer dedicação exclusiva a esse programa, certo? Então, nesse caso, eu gostaria de ser capaz de dedicar cerca de 40 horas por semana para o programa, certo? Então, para isso acontecer, eu vou precisar desse apoio de vocês de várias formas, que você está conhecendo a primeira delas agora, que é esse apoio nessa campanha de financiamento coletivo, de assinatura, lá no Apoia-se. Bom, nós dividimos as nossas metas em 2 momentos. No primeiro momento, as metas são para apenas uma pessoa, que sou eu, até julho de 2020. No segundo momento, de agosto de 2020 em diante, as nossas metas incluem 2 pessoas. Eu como pesquisador e professor, e a minha esposa como secretária, que será responsável pela alimentação dos meios de comunicação da HPI. São vários meios de comunicação. A gente tem o canal, a gente tem o site, que é esse aqui, a gente tem os grupos de WhatsApp, para aqueles que fazem parte da assinatura, porque os grupos vão dar atualização do que a gente está fazendo. Tem os grupos também de podcast, que são os grupos de PIR, de perguntas e respostas. E tem, mais importante do que isso, tem os contatos com as igrejas, né, com as pessoas que querem levar esse curso para as igrejas, porque quando a minha esposa entrar, ou seja, no segundo momento, a nossa intenção é fazer com que esses cursos avancem presencialmente para todo o Brasil, tá certo? Vão continuar gratuitos na internet, mas vão ser levados também para as igrejas ao redor do Brasil naquela modalidade de introdução. Então, nesse sentido, a gente vai ter 2 momentos para as nossas campanhas, tá certo? Uma campanha que dura até julho do ano que vem, e uma outra de agosto em diante. Calculamos o valor em hora em R$ 100 e esse valor não é arbitrário. Vamos ver por que parece que R$ 100 redondo é arbitrário, mas a nossa intenção foi a seguinte. Nós pretendemos depender de previdência privada, aliás, a gente pretende ser independente em termos de... Aliás, independente não, a gente pretende depender de vocês, que são os apoiadores da campanha, os apoiadores do programa, e por isso a gente calculou valores que nós consideramos justos para um professor independente, certo? Um professor e o seu colaborador, né? Uma hora aula de R$ 100 só pode ser considerada irrealista, ou seja, muito irrealista, muito alta, se esse professor tiver amparo em todas as leis trabalhistas, que não é o nosso caso. A gente pretende fazer toda a nossa cobertura, a gente pretende fazer ela de forma independente. Como eu coloquei agora há pouco, a gente pretende fazer ela sempre dependendo dos apoios, do apoio de vocês aí. Então o cálculo ficou assim: 52 semanas por ano, a gente teria 4 semanas de férias no verão e 2 no inverno, que é o normal que um professor já tem. Portanto, seriam 46 semanas trabalhadas. Tendo 40 horas por semana, a gente teria, portanto, 46 vezes 40, que daria 1.840 horas por ano. E aí, R$ 100 por ano daria 184 mil por ano. Também parece um número muito mais alto do que o normal, mas aí a questão é que a gente coloca assim, 15.333 por mês, dividindo lá por 12, parece um salário muito alto para um professor, mesmo que a gente considere um 13º, ou seja, mesmo que eu divida por 13 e chegue aí a
né, cerca de 14.100, 14.200. Parece alto esse salário só se você tiver toda a cobertura trabalhista e mais esse número. Mas se você tiver nenhuma cobertura e esse número, então significa que as coisas que seriam cobertas no aspecto trabalhista, eu teria que fazer ela toda com a minha renda, com a minha receita. E, portanto, 14.153, ou o dobro disso, considerando os dois colaboradores, não seria exagerado. Por quê? Porque aí a gente teria que subtrair um bom plano de saúde para 5 pessoas. E, além disso, se eu fosse professor numa escola privada, por exemplo, eu teria bolsa de estudo para os nossos 3 filhos. E isso seria em torno de R$5.000, 4.500 no mínimo, já que os nossos filhos estão em séries diferentes e, portanto, têm valores diferentes. Sendo assim, R$100 por hora já deixa de ser arbitrário, né? Então não parece um número qualquer, né? Não é um número redondo qualquer. E os 15 mil por mês ou 30, a partir do segundo momento, já não seriam mais exagerados. Imagina só o seguinte, imagina se eu consigo chegar, a partir de agosto do ano que vem, a uma receita de R$15.600 por mês. Então eu vou ter, R$30.600. Então eu vou ter plano de saúde para 5 pessoas, previdência privada, eu vou ter as viagens para as igrejas. Eu não pretendo cobrar das igrejas para fazer o curso. Essa é a máxima do nosso programa, é que todas as pessoas interessadas nesse programa apoiem esse programa financeiramente e de outras formas para que ele aconteça dessa forma, né? Então todos os programas colocados no YouTube, né, as entrevistas, as viagens, enfim, os programas todos, afinal de contas, e mais os cursos apresentados nas igrejas. Então imagina que eu vou sair daqui de Brasília com a minha equipe, uma equipe que vai estar gravando, uma equipe que vai estar recebendo as pessoas na porta da igreja com material para vender e tal, com material promocional. Essas pessoas estão ali na frente da igreja e eu estou dando curso na igreja ali. Então eu preciso de uma equipe para viajar comigo, né? E eu não pretendo cobrar por essa viagem. Eu não pretendo cobrar pelo curso. Então tudo isso é coberto com o quê? Com o dinheiro que a gente recebe, nossa receita, que é a receita que vem dos apoios, tá certo? Então por isso que eu não acredito que seja arbitrário, por isso que eu não acredito que seja. E mesmo que fosse um valor muito alto, eu acho que a comparação também está aqui, ó, com o conteúdo que é produzido. Né? Se você acha que o conteúdo que é produzido vale o seu apoio de R$100 por mês, ou de 200 por mês, ou de R$50 por mês, então eu acho que aí já está justificado, né? Certo? Tomara que ultrapasse isso, tomara que passe esses 30 mil, né? Tomara que tantas pessoas considerem a importância desse canal, desse programa, que a gente ultrapasse os 30 mil, né? Que a gente possa contratar pessoas em tempo integral para fazer as edições de vídeo, que a gente possa ter uma equipe conosco constantemente e assim por diante. Certo? Ainda tem esse outro detalhe que eu falo agora. A partir do segundo momento, a gente inclui um espaço que vai ser uma sala comercial, uma sala qualquer, que a gente vai alugar, onde a gente vai fazer a gravação dos vídeos, onde a gente vai fazer as entrevistas, onde a gente vai fazer os cafés, né, os cafés da manhã semanais, exceto no caso quando a gente estiver viajando, que a gente for fazer fora de Brasília, lá no lugar qualquer que a gente encontrar para fazer, tá certo? Então, agora eu volto aqui para o site, agora eu vou falar das metas, mas eu posso voltar aqui para o site você já viu a primeira meta, a gente pode passar para a segunda meta, que é a meta de R$3.000 por mês. Essa meta chama trabalhar. E aí vamos lá então para a gente compreender que meta é essa. Bom, se a gente chegar à meta 2, já vai dar para lançar o segundo curso, ou na verdade o segundo lançamento, que é a parte 1 de História do Cristianismo. Lembra que ele tem 3 partes, 60 horas cada? Esse curso é a parte 1 de 3 e cobre com detalhes do período da Igreja Antiga, que vai de cerca de 30 a.C. até a queda do Império Romano no Ocidente, em 476, com 180 horas de duração. Com essa meta batida, eu vou poder investir 240 horas na parte 1 do curso, o que pode levar cerca de 12 semanas, ainda calculando aquele esquema de 20 horas por semana e de 3 horas de preparação para cada hora gravada. Sendo assim, poderemos lançar o segundo curso, ou fazer o segundo lançamento, até o final de novembro. Serão 5 horas ainda por semana. Eu vou ficar sempre nesse valor de 5 horas por semana, e talvez até diminua no futuro, porque outras ações podem tomar tempo também, mas para que você também não tenha tantas horas assim, não acabe perdendo, né, a capacidade de seguir o curso, né? Mais uma vez, um enorme trabalho, mas que valerá a pena considerando o seu grande investimento no programa até aqui, certo? Então essa é a meta número 2.
A meta 3 se chama compromisso, e é exatamente isso né, que vai acontecer a partir da meta 3, porque se nós ultrapassarmos a meta 2, a gente chega na meta 3, e isso significa um compromisso com os vídeos gravados constantemente. Atingindo a meta 3, eu posso garantir um investimento inegociável de 20 horas por semana, ou seja, mesmo que eu associe com o meu emprego como professor, eu pretendo não deixar de dedicar no mínimo 20 horas por semana ao programa, e nesse caso já vou poder lançar a História do Cristianismo 2 num outro período de 3 meses, né, de 12 semanas, tá certo? Essa meta que eu chamei de compromisso é o caminho para a nossa profissionalização, que é a meta 4. Ou seja, na meta 4 eu já considero que a gente é profissional. Em que medida? Na medida em que a gente agora pode dedicar 40 horas, né, por semana para o curso. Eu acho que agora seria o momento, para os cursos, quer dizer, seria o momento de a gente dedicar, eu pelo menos dedicar 40 horas, ou seja, tempo integral a esse programa, tá certo? E aí eu vou poder lançar os cursos, em vez de lançar em 12 semanas, eu posso lançar em torno de 8 semanas, para dividir também o tempo com outras atividades, como por exemplo o dicionário, de história das religiões, as perguntas e respostas e outras ações, como por exemplo as viagens, para oferecer os cursos ao vivo, presenciais, né, nas igrejas. Certo? Então, muito obrigado. Vou ficar muito, muito grato se a gente chegar logo a essa meta de 10 mil reais por mês. A meta final do primeiro momento, que é uma meta que eu chamo de sem volta, ou seja, não tem como voltar atrás mais, é a meta de 15.333 por mês. E aí a gente vai... a partir daqui o programa História para a Igreja, que já é profissional por causa da meta 4, não tem mais volta, tá certo? Teremos como oferecer cursos presenciais em igrejas ao redor do Brasil, como por exemplo o curso Panorama da História da Igreja, ou os outros cursos de maneira introdutória. Poderemos renovar os cursos online a cada 2 anos, pelo menos, no mínimo. Teremos tempo ideal para atender as perguntas do Perguntas e Respostas, e o nosso dicionário de História das Religiões ficará mais extenso e com maior qualidade. Agradeço pelo seu apoio até a meta 4 e já agradeço antecipadamente por essa meta final, que eu acredito atingir em breve com o seu precioso apoio. Deus abençoe cada um de vocês, preciosos apoiadores. Bom, voltando à apresentação do site, esse aqui é o campo então onde você vê as metas, e quando aí aqui embaixo você tem um campo onde são apresentadas as recompensas, porque cada vez que cada modalidade de apoio, de assinatura mensal que você entrar, você tem uma recompensa, tá certo? Então quando na verdade na recompensa eu vou olhar aqui, quando você clica aqui em apoiar com 10 ou mais, você vai para a página. Aliás, eu não vou para essa página então não, porque vai ter que entrar aqui. Eu quero que você entre. Aliás, vou entrar, porque aí você vai ver direitinho como funciona, tá certo? Vamos lá? Então, clicando lá no botão de doação, ou seja, de escolha do valor, você vai ter o seguinte: as recompensas estão aqui ao lado, então você escolhe o seu valor aqui. Qualquer valor que você colocar acima de 10 reais vai te colocar dentro de uma categoria. Por exemplo, se eu colocar 23 aqui, ou seja, R$ 1.023 por mês, você viu que a bolinha verde saiu daqui, a bolinha verde foi para cá, que é no apoiador ômega, certo? Se você colocar aqui R$ 145, a bolinha verde passa para o apoiador gama. Coloquei as letras do alfabeto grego aqui: alfa, beta, gama, delta e ômega. E aí você tem em cada valor que você escolher, você tem você vai estar dentro de um grupo, né, de apoiadores, e aí cada grupo desses tem uma série de recompensas. Vamos ver, portanto, cada uma dessas recompensas. Se você escolher assinar com de 10 reais a 49 reais, as recompensas começam aqui. Se você nos apoiar com qualquer quantia entre 10 e 49 reais por mês, você será um apoiador alfa e terá como recompensa o seguinte: você vai ter o seu nome nas descrições dos vídeos aqui embaixo como agradecimento, vai ter notificações via e-mail de lançamentos de vídeos, inclusive se você clicar no botão de notificação, que eu já peço que você faça isso agora,
clica no botão de inscrição e no botão de notificação. Você vai ter a participação nos grupos de WhatsApp de atualização das ações do programa. E aí você pode escolher se você entra no grupo que é semanal, talvez seja muita informação, né, muita atualização. Você pode escolher quinzenal, mensal, semestral ou anual. Ou seja, se você quiser só uma vez por ano ficar sabendo o que a gente fez, vai ter lá um resumo das ações do ano e você recebe, portanto, nesse grupo de WhatsApp. Se você decidir nos apoiar com valores entre R$ 50 e R$ 99 por mês, você será um apoiador beta. Sendo assim, você terá todas as recompensas da Alpha, que é de 1 a 3, aqui em cima, além de participação no grupo de WhatsApp privado, com perguntas e respostas, perguntas a qualquer momento, né? Você pode fazer perguntas sobre o curso ou qualquer outra informação relacionada ao nosso programa, e vai ser respondido lá mesmo em áudio. E uma pergunta por mês respondida com seu nome, inclusive com gratidão a você ser um apoiador beta, que vai ser colocado no próprio canal do YouTube, tá certo? A cada 15 dias a gente vai para o PIR, e o PIR tem perguntas que são com nome, certo? Todas as perguntas do PIR vêm com o nome de quem enviou, e essa pessoa que vai enviar, essas pessoas que vão enviar, são aquelas que forem apoiadoras beta, certo? No PIR público, a sua pergunta aparece com seu nome em forma de agradecimento a você por ser um apoiador beta. Se você nos apoiar com valores entre 100 e 499, você é um apoiador gama e aumenta suas recompensas. Você terá todas as recompensas anteriores, de 1 a 5, com uma diferençazinha aqui no 5, e mais uma. A diferença é que você vai ter 2 perguntas por mês, respondidas no podcast quinzenal, que é o podcast do PIR público, e você vai receber um kit que vem com uma caneca, uma agenda, uma camiseta, um adesivo e uma caneta, que vão ser entregues para você após 12 meses, esse que é o asterisco aqui, após 12 meses de assinatura. Então, se você for um apoiador gama, você fez uma doação, uma assinatura de 12 meses, e aí no 12º mês você recebe esse kit, que é com uma caneca, uma agenda, uma camiseta, um adesivo e uma caneta do PHI, que é o programa História para a Igreja, tá certo? Se você decidir ser um apoiador Delta, eu fico muito grato, porque aí você vai estar doando pra gente mensalmente acima de R$500, e veja lá quais são os benefícios que você vai ter. Todos os benefícios anteriores, é claro, além de recompensas, da participação garantida no Café HPI, uma vez por mês, que pode ser via Skype ou via Zoom, se você estiver fora de Brasília, ou se a gente estiver fazendo fora da cidade que você estiver, e pode ser também presencial, se a gente estiver lá na sua cidade fazendo o café lá. Por exemplo, se a gente for chamado para fazer um curso em Goiânia, no fim de semana, a gente vai estar em Goiânia no fim de semana, e portanto o café vai ser lá, e aí você pode participar, tá certo? Caso coincida com o primeiro sábado do mês. Além das recompensas, não, isso aqui já foi, né? Bom, se você escolher ser um doador ômega, ou seja, 1000 ou mais, muito obrigado. Você é ômega e você é quem mais acredita no nosso programa, na nossa missão, quem mais crê na relevância dessa missão, certo? Então veja o que você merece como recompensa. Eu vou ler tudo de novo, porque aí fica legal para você que é o ômega. Nome na descrição dos vídeos e agradecimento no primeiro vídeo subsequente do mês de apoio. Principalmente se for pessoa jurídica, certo? Se for uma loja, se for uma marca, tá certo? Claro, uma marca cujos princípios sejam os mesmos princípios que a gente adere ou semelhantes, né? Então, se você, por exemplo, vamos supor que eu receba aí uma fábrica de café que resolveu patrocinar com mais de R$1.000 por mês, dá pra gente o café pra gente tomar aqui toda a aula, e aí cada primeiro vídeo, o nome vai aparecer nas descrições sempre, e cada primeiro vídeo do mês eu vou estar lá fazendo um agradecimento especial a essa empresa, tá certo? Notificações de lançamentos de vídeos, participação em um dos programas de atualização das ações do programa, participação no grupo de perguntas e respostas em podcasts semanais, 2 perguntas por mês e não apenas uma, como na modalidade beta, respondidas no PIR público. Aí o kit anual vai com um livro a mais, certo? Ou com mais de um livro por causa de uma coleção. Por exemplo, pode ser História Ilustrada do Cristianismo, e aí vão 2 livros, né? A participação no HPI,
ou seja, presencial, caso aconteça na sua cidade, ou à distância, se você não estiver na cidade. A participação com uma pergunta ao entrevistado do trimestre, né? Então você vai poder mandar a pergunta para o entrevistado do primeiro trimestre, quer dizer, a cada trimestre, e a participação no sorteio de uma viagem internacional temática que vai acontecer a cada 2 anos com a equipe HPI, com temas relacionados à história da igreja, por exemplo, uma viagem para a Ásia Menor, para a Ásia, ou para o Oriente Médio, passando pelos lugares onde Paulo passou nas suas viagens missionárias, né? Você vai participar do sorteio. As 2 regras para esse sorteio são que a gente tenha pelo menos 10 apoiadores ômega. Então, se a gente tiver 10, a partir do 10º apoiador ômega, a gente já pode fazer um sorteio e uma dessas pessoas, você tem uma chance em cada 10, não é ruim essa chance. Quer dizer, bom, seria uma chance em cada 10 se tiver só 10, né? Se tiver 20, 30, é uma chance também. Então, uma pessoa, a partir de 10, vai entrar no sorteio para viajar com a gente uma vez a cada 2 anos, certo? E o outro critério é que essa pessoa tenha feito todas as doações, todas as assinaturas, todos os pagamentos durante 24 meses, porque aí seria bienal, né? Então, se você fez 12 meses, depois mais 12 meses, daí você entra no sorteio para viagem seguinte, tá certo? Bom, quero encerrar aqui para não levar muito tempo. Aliás, não posso encerrar agora, porque eu tenho que dizer para você como que você procede. Então, você escolhe lá o seu valor, coloca os seus dados, aqui está nos meus porque eu entrei aqui agora com a minha conta. Você pode criar sua conta lá, e aí você coloca, quero que meu nome fique público nesse apoio ou não, enfim, não fique. CPF, as informações pessoais, tá certo? Endereço e tal. Forma de pagamento, cartão de crédito ou boleto. Um aviso sobre o boleto é que o seu nome só entra quando ele é compensado. Aí você adiciona o seu número de cartão de crédito e confirma o seu apoio mensal naquele valor que você mesmo escolheu, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado então mais uma vez. Essa foi o nosso primeiro encontro, tá certo? Primeira aula de 20 de introdução, essa introdução que foi do panorama da história da igreja. A gente viu também, além disso, além do curso, a gente viu também sobre, deixa eu chegar aqui, a gente viu sobre formas de apoiar o programa, e entre essas formas estão aliás, ainda ficou faltando aqui, ó, não posso encerrar ainda, que bom que eu olhei. A primeira forma de apoiar é do Apoia-se, que você acabou de ver. As outras formas é presenteando a gente com canecas, pra gente mostrar aqui, falar seu nome, né, no dia da aula. O próprio café que a gente vai tomar, você pode enviar pra gente também, um café que você quer que eu experimente. E a outra forma é fazendo a doação de livros para a nossa biblioteca, e essa doação de livros para a biblioteca pode ser comprado aqui nesse link. A gente tem alguns já, você pode escolher aqui, ó, adicionar o carrinho e chega para nós no nosso endereço. Já tem alguns aqui de História da Igreja, o nome da lista é História para a Igreja, e é possível que você, a partir daqui, escolha algum material para fazer de doação para a gente, tá certo? Então, é isso aí. Essa foi a primeira aula. Amanhã já vai ter a segunda, tá certo? Que vai ser já na sequência do curso Panorama História para a Igreja. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail lá no e-mail que está na descrição do vídeo, seguir os links que eu coloquei ali. Não esquece de clicar no botão de gostei, se você tiver gostado. Não esquece de clicar também no botão para você seguir, para você se inscrever no canal, e também para receber as notificações de vídeos novos lançados, tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo, até a aula 2.